Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Bíblia aberta, então vamos lá. Escrevo-te, primeira carta de Deus a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo, movido, impelido pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, diz: escrevo-te estas coisas a você, Aná, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar ou se eu tardar, você saberá como se deve proceder agora observe, gente, que coisa linda, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Terceiro, coluna e baluarte da verdade. Agora observe que ele vai evocar um hino que era cantado na igreja primitiva. Os historiadores narram, tanto os historiadores como os doutores em Novo Testamento, que aqui você tem tanto um recorte de um hino, como também um protocredal, um credo já aqui. Um credo bem resumido sobre a pessoa de Cristo. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Observem, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Existe um seminário, uma disciplina chamada Teologia do Culto e Liturgia. E todos os professores que lecionam essa disciplina, tanto também os professores que lecionam credos e confissões, eles citam esse texto e todos eles dizem que provavelmente temos aqui, tanto para a teologia de culto e liturgia, um recorte de um hino que já cantava naquela época, exaltando a pessoa e a obra de Cristo. Quem ensina credo e confissões, que também é uma outra cadeira que estuda no seminário, uma outra cadeira, também tem aí um protocredal. O que é um protocredal? Uma semente de um credo. Aqui é um resumo da pessoa e da obra de Cristo. Tudo isso para retomar novamente a razão do porquê estamos trabalhando o credo apostólico. A nossa fé tem razão. Daí a primeira sentença: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então vamos, como já dizia o meu professor de teologia sistemática, pastor João Paulo, vamos por partes. Vamos começar do começo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Como é possível a gente poder falar de Deus? Como é possível? Primeira pergunta. Como é possível a gente descrever Deus? Porque o credo é uma descrição resumida de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é possível? Como é possível seres finitos, como nós somos, falar de um ser infinito? E esse ser infinito não tem nada a ver com o absoluto da filosofia. A filosofia, uma boa parte dos filósofos, eles falam de um ser absoluto, mas para muitos deles esse ser é impessoal. Não tem nada a ver com isso. Estão falando do ser infinito que é pessoal. Como é possível? Então veja que o credo apostólico, ele já nos chama para uma reflexão assim, ele já nos convoca para adoração, ele já nos convoca para uma doxologia. Como é possível descrever, como é possível um ser infinito, com os pés de barro, fale de um Deus infinito, descreva um Deus infinito. Mas aí o Albert prossegue dizendo: se essa primeira pergunta já é, em alguns aspectos, constrangedora, imagine a próxima. Com que direito podemos chamá-lo de Pai? Com que direito podemos chamá-lo de Pai? Sabe, a W. Tozer, frase dele, ele dizia assim: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante da vida. Eu vou repetir. O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante da vida.
E eu estou evocando, trazendo à tona essa frase de A.W. Tozer, que para mim é um dos autores que eu gosto sempre de ler. A.W. Tozer, recomendo toda a literatura dele. Também. Mas eu cito porque parece-nos que, ou parece a mim, que muitas vezes nós não entendemos a profundidade de um credo desse. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Será que nós entendemos a grandiosidade disso? O que está por trás? Daí a pergunta: como é possível seres finitos falar de um Deus infinito? Se essa pergunta já nos constrange, já deveria nos colocar no nosso lugar, já deveria fazer com que nos encolhêssemos no sentido de humildade. Imagina a segunda pergunta: com que direito podemos chamar esse ser infinito de Pai? Pai. Creio em Deus Pai. Creio em Deus. E é claro, queridos, nós estamos com uma série devocional 2025, Teologia para a Alma. E a primeira devocional dentro dessa série Teologia para a Alma foi: Deus existe, procure as suas digitais. Ele deixou digitais. Eu tenho um livro de um autor manim chamado Assinatura de Jesus. Tudo que ele fez, ele deixou a sua assinatura. É um autor que uns amam, outros odeiam, uns recomendam, outros não recomendam. Mas o título do livro é Assinatura de Jesus. Mas eu amo muito a ideia de Deus existe, procura os digitais. Lembram? Mas aí a segunda devocional, a segunda pastoral dentro dessa temática, Teologia para a Alma, foi: o Deus que existe se revelou. Lembram? E ele se revelou em dois aspectos. Quais foram eles? Fácil demais. Isso aí todos nós sabemos. Talvez, por sabermos tanto ou acharmos que sabemos, a gente até já diz: lá vem de novo. Revelação geral, que envolve as obras da criação, da providência. Lembram? E da história do homem. Revelação geral. Para onde você olha, você vê isso. Romanos 1:20, Salmo 19, os textos mais citados, mas o 104 também. As obras da criação, da providência, do governo, da consciência humana. Mas uns resumem apenas sobre a natureza. A natureza, revelação geral. Só que a revelação geral, por conta da queda, Morgana e Eduardo, ela torna o homem desculpável, mas ela não pode salvar o homem, por conta da queda, desobediência. Aí vem a revelação agora especial. São os atos redentores de Deus. A revelação especial, atos redentores de Deus. E nós temos essa revelação hoje aqui, registrada. O Deus que existe, ele se revelou. Daí, meus irmãos, o primeiro pontozinho aqui é: só podemos confessar um credo desse, ou melhor, esse credo só foi elaborado, confeccionado, com base na Escritura, porque Deus se auto-revelou. Deus se auto-desnudou. Do contrário, André, não estaríamos aqui falando sobre... Ou melhor, nós não teríamos nenhum credo aqui. Por que não teríamos o credo? Porque não teríamos a Bíblia. E por que não teríamos a Bíblia? Porque Deus não se revelou se Ele não tivesse se revelado. Mas Ele se revelou. Ele quebrou o silêncio
cósmico pós-queda. Porque Deus não falou apenas pós-queda, Ele falou antes da queda, não falou? Falou. A revelação especial não se deu apenas pós-queda. Veja que antes, quando Ele cria o homem no seu estado antes da queda, coloca o homem no jardim do Éden para guardar e cultivar, o que é que Ele diz para o homem? Há uma fala de Deus ali para Adão. E naquele momento Ele não havia criado ainda a mulher, viu? Biblicamente. Os melhores hebraístas deixam bem claro que naquele momento Ele não havia nem criado a mulher. De toda a árvore dos jardins comerá livremente. A mulher não estava ali quando ouviu essa ordem. Sabe por quê? O representante federal é o homem. E a mulher seria dada depois para auxiliá-lo. Isso não é questão de valor ontológico, não é valor do ser, é questão de funcionalidade dentro do plano histórico redentivo cósmico de Deus. De toda a árvore dos jardins comerás livremente. Mas, Gênesis 2, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não ouse comer. Pois no dia que você comer, você vai morrer. Depois disso, o narrador narra que depois ele criou a mulher. Agora veja que espetáculo aí, gente. É por isso que eu não vou correr não, porque é muita coisa boa aí. Veja que espetáculo. Ele está investindo o homem de autoridade. Ele criou o homem para ser corregente. Uma boa teologia bíblica deixa bem claro em Gênesis 1 e 2, Gênesis 2, que Deus está investindo o homem de autoridade. Quando ele diz, de toda a árvore dos jardins comerá livremente, ele está colocando o homem como representante federal, corregente de Deus. Mas Deus vai investir o homem de autoridade. Onde é que você percebe em Gênesis 2, Deus investindo o homem de autoridade? Onde é que você percebe em Gênesis 2, o Senhor investindo o homem de autoridade? Uma investidura. Então essa questão de autoridade não é do diabo, não. O problema é o abuso dela, né? É o abuso dela. É o abuso dela. Lembra de Gênesis 2? Lembra de alguma cenazinha lá que você chama sua atenção, que não, acho que foi ali, que Deus está, é ali que Deus está investindo o homem de autoridade. Isso, minha querida. O próprio Deus não poderia dar nome aos animais? Claro e evidente. Mas Deus está investindo o homem de corregência. Entendeu agora? Ali é a investidura, meu irmão. É por isso que quando no capítulo 3 o casal desobedece, quem é que ele chama primeiro? Quem é que ele chama? O representante federal. Mulheres, prestem bem atenção. Ali está bem claro o quanto Deus poupa as mulheres. O quanto Ele livra as mulheres de certas responsabilidades. Não é questão de valor ontológico. O valor do ser, ontologia é a doutrina que estuda o ser, o ente. Não é valor ontológico. Quanto ao valor ontológico do ser, homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. É questão de papel, de funcionalidade, de responsabilidade. Depois que cai, ele chega e diz o que agora? Depois da queda. Adão, onde estás? Pergunta retórica. É um chamamento à prestação de conta, porque Deus sabe onde é que ele estava. Deus está chamando Adão para uma reflexão. Prestação de conta. Adão, onde estás? Ah, Senhor. Então Deus quebrou o silêncio cósmico. Antes da queda, Ele quebrou o silêncio cósmico. Pós-queda, é por isso que a carta de Deus aos Hebreus, o primeiro capítulo, os 3 primeiros versículos, eles são sensacionais. Havendo Deus outrora falado, número 1. Número 2, muitas vezes. Número 3, e de diversas maneiras. Número 4, aos pais. Número 5, pelos profetas. Vejam a revelação progressiva de Deus, é uma das características da revelação. Nestes últimos dias, o ápice, o clímax, nestes últimos dias, fazendo referência ao primeiro século, Ele nos falou pelo
Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ah, queridos, é uma Bíblia maravilhosa. Olha, eu acho que você também é apaixonado por ela, não é? A Bíblia, ela sacia, ela é a palavra de Deus. Que perfeição! Que perfeição é a Escritura Sagrada. Você sabia que na Confissão de Fé de Westminster tem, no primeiro capítulo, tem um parágrafo só falando da beleza da Escritura, só falando da harmonia da revelação especial? Eu não vou ficar só no sabia, não. Está chegando o horário já? Então eu vou abrir aqui para você na Confissão de Fé de Westminster. Eu estou aqui com aquele aplicativozinho, tem o nosso aplicativo da IPB, não é? Mas eu gosto de usar ainda o COF. Eu vou usar ele aqui. Confissão de Fé de Westminster. Está logo de início aqui, rapidinho aqui, queridos. Vamos lá. Confissão de Fé de Westminster. Está aqui, primeiro capítulo, gente. Não, já pulei, foi etapa aqui. Da Escritura Sagrada. Eu vou procurar para vocês aqui agora, observe. Que coisa linda. A seção quinta, a quinta seção ou parágrafo. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo. A eficácia da sua doutrina, número 2. Terceiro, a majestade do seu estilo. Número 4, a harmonia das suas partes. Número 5, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória. Número 6, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem. Número 7, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. Aí ele conclui, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. E aqui tem o restante aqui. O quinto parágrafo do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, ele exalta as Escrituras, a importância da Escritura. Meu irmão, é por isso que a gente tem que pedir perdão a Deus, porque nós pecamos quando deixamos de lê-la. Nós pecamos quando deixamos de meditar na Escritura, e todos nós estamos incluídos nessa. Porque ela, queridos, preste bem atenção, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, progressividade da revelação, de muitas maneiras, ou seja, diversos modos, sonhos, visões, face a face, como falou com Moisés, aos pais, o público original, instrumentalidade de homens pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por isso que Palmer Robertson escreveu um livro com esse título, Palavra Final. Quem é a palavra final de Deus? Uma pergunta, quem é a palavra final de Deus? Jesus Cristo. Aí essa palavra final de Deus, Jesus Cristo, ela está registrada. Tudo o que envolve a pessoa dele, a obra dele, estava latente no Antigo Testamento e patente agora no Novo Testamento. Jesus Cristo. Por isso que Felipe perguntou, João 14, mostra-nos o Pai. Ele disse, Felipe, há quanto tempo estou convosco? Não vês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Gente, isso é demais. Não vês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso em teologia sistemática nós chamamos de pericorese. Não se perturbe com isso não. É uma relação que existe dentro da Trindade. Há uma relação intratrinitária no ser de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, pericorese. Não vês tu que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Gente, é demais. É demais. É por isso que aquele cântico é lindo. É Ele, por Ele que eu estou da minha vida, perdendo tudo. Aí existe uma escala, não é? Por amor
dono dos meus dias. E não é não? Ele não é o dono dos nossos dias, não? Claro que é. Quanto a perder tudo, há uma escala. Há uma escala. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ou será que eu não estou gastando a minha vida por Ele? Agora, claro que é uma escala. Eu gastei na mesma escala de Paulo? Não. Mas eu estou gastando. João o apóstolo gastou na mesma escala de Paulo? Não. Mas gastou. João o apóstolo teve a cabeça decapitada? Não. Mas foi mandado para a ilha de Pátmos. Então, respondendo a primeira pergunta, como é que um ser finito pode falar de um ser infinito? Porque Deus se auto-revelou. Daí os nossos pais, na fé do primeiro século, especialmente da igreja antiga, os pais, os chamados padres da igreja, não é? Os pais apostólicos, os apologistas, não é? Os bispos da igreja, ou presbíteros, ou pastores, eles perceberam que precisava resumir o que a Bíblia fala sobre esse amor redentivo. Aí elaboraram o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Gente, só em você citar, o seu coração começa a pulsar mais forte. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, por que eles deram a conhecer? Ei, cantamos há pouco. Graças por tudo que tem. Foi isso, não foi? Não, foi outra. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, para quem é novo na fé presbiteriana, Instituto da Religião Cristã, a palavra significa instruções religiosas, instruções cristãs. 4 livros, já no seu amadurecimento. Ele escreveu 4 livros expondo a Bíblia, um homem chamado João Calvino. 4 livros. Chamaram de institutas. Você pode chamar instruções da fé. Vigente até hoje, meu irmão. É uma linguagem rebuscada. João Calvino era muito intelectual. O nível dele era muito altíssimo. Era um David Charles Gomes aqui do Brasil. Então até os tradutores, quando traduzem para o português, estão tentando melhorar hoje a tradução. Mas é uma riqueza. E pouca gente fala sobre isso. Pois João Calvino, nas institutas dele, ele usa uma expressão para falar da revelação especial de Deus chamada acomodação. Acomodação, não confunda essa expressão de acomodação com Deus mudar a palavra que o homem. Acomodação é no sentido de complacência. Ele ilustra assim: Deus se agachou, como um pai se agacha para o seu filhinho entendê-lo. Deus se agachou para que o ser humano entendesse. Ele se agachou para falar com o ser humano como se o ser humano ele não fosse. Gente, isso é demais. Ele se agachou bondosamente para falar com o ser humano como se ser humano ele fosse. E existem palavras técnicas para isso. Quando estudamos a hermenêutica bíblica reformada, 2 palavrazinhas além de outras. Antropomorfismo. Deus usou formas humanas para falar da sua infinitude. Mas se Ele não usasse formas humanas para falar com o homem, para falar das suas qualidades infinitas com o homem não entenderia. Antropomorfismos. É por isso que você vai ver ele lá aparecendo a Josué com uma espada nua desembanhada. Antropomorfismo. Falando que nós somos guardados debaixo das suas asas. Antropomorfismos. Como a galinha, disse Cristo, protege os seus pintainhos, eu também sempre procurei proteger vocês. Antropomorfismo. Quando lá em Gênesis diz que o Senhor se arrependeu do teu criado homem, não confunda o arrependimento lá na Bíblia, no original, com esse arrependimento nosso aqui não. De alguém que elaborou um projeto, mas não fez perfeito, acabou errando, e quando viu, eita, me arrependo. Não. Ali é antropopatia, é o segundo termo. Antropopatia. São sentimentos humanos que Deus usa para fazer o homem compreender um pouquinho o seu sentimento divino.
Antropopatia, patia, simpatia, empatia, antipatia, ortopatia, tudo na mesma raiz. Entende isso? Isso é grandioso, gente. É por isso que eu vi ele se agachou. Você só pode citar o credo hoje porque ele se deu a conhecer. E porque ele se deu a conhecer, nós temos a Bíblia. E porque tem a Bíblia, que é a revelação salvífica de Deus, aí os nossos irmãos na fé elaboraram o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu acho que vai ser, essa primeira sentença vai ser 4 partes. Não dá para ser uma, 2 só não. Então eu termino agora a primeira, 21 minutos. 21 horas e 2 minutos. Porque os nossos colegas vão trabalhar aqui, porque vamos trabalhar um pouco mais a questão dele, Deus, depois Pai, depois Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Então vamos correr não, só a primeira sentença, várias quintas-feiras. Mas primeiro entenda isso. Então quando chegar o domingo, o dia do Senhor, dê um pulo da cama e diga assim para a sua alma, apesar do cansaço: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque você é um privilegiado, eu sou um privilegiado. Isso só acontece porque Deus tirou o véu e se mostrou para nós. E o ápice desse mostrar-se para nós é Cristo. Então valorize o dia do Senhor. Continue valorizando a reunião de doutrina, todos os encontros eclesiais. Valorize a oração. Nós vamos ver a força da oração quando trabalharmos a paternidade de Deus no credo. Creio em Deus, Pai. Há muitos equívocos quando o assunto é a paternidade de Deus. Mas ainda tem muita coisa antes, não é? Creio em Deus. Mas Pai, com que direito podemos chamar Ele de Pai? Vamos responder hoje não. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez repito, por favor valorize. Primeiro essa aqui. E para ajudar você a entender ela, tem muitos livros com o credo apostólico. Eu tenho um comentário do credo apostólico até de Calbart. Eu tenho um de Alisson McGrath. Eu tenho um de Frank Ferreira. São muitos nomes de Deus. O próprio Martinho Lutero escreveu um comentário sobre o credo. Então assim, queridos, valorize. Nós não inventamos a roda. Nós não inventamos a roda. Nós já chegamos com o trem da igreja em movimento, querido. Já encontramos o trem em movimento, querido. E o comandante perfeito desse trem ninguém menos do que Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.